Bom dia, estamos aqui novamente para compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, um texto maravilhoso, uma das revelações mais importantes que Jesus fez quando esteve entre nós, e está no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 1 a 27, a passagem da ressurreição de Lázaro, mas é uma revelação onde ele diz eu sou mais uma vez, e quando ele diz eu sou, ele se compara à grande revelação de Deus feita a Moisés, quando ele pergunta a Deus quem que vai me mandar, quem que está me enviando, e Deus fala eu sou o que sou. E Jesus usa várias vezes essa expressão quando esteve entre nós, dando a conotação e a certeza da sua divindade, de que ele era simplesmente o Filho de Deus e estava aqui entre nós para se revelar a nós. Então, vamos ler a passagem. João 11, de 1 a 27. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado, por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui nós vemos uma história muito pitoresca e muito interessante, onde o texto nos revela uma série de coisas de singeleza, né, de uma situação de relacionamento que Jesus teve com Lázaro e com as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e uma família que ele tinha tido um relacionamento, que ele tinha se encontrado várias vezes. E a gente vê aqui
o que nos chama a atenção são duas irmãs preocupadas, né? Sim, sem dúvida, com a enfermidade do irmão, né? Nós vemos nos primeiros versículos, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A Maria, aqui o texto explica, era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou os seus cabelos, os seus pés com os seus cabelos. Então, elas mandaram dizer a Jesus, elas mandaram um recado dizendo assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É lógica e vale a pena a preocupação das irmãs com relação às condições do seu irmão. Só uma das características, algumas características delas. Marta, ela era ativa, ela era animada. A gente vê no versículo 40 de Lucas 10, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou para Jesus, né? Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Então ela estava toda a característica da personalidade dela, né, agitada e ativa, e o contrário, a característica de Maria, diferente, porque esse é o que eu li o versículo 40, mas no 39 dizia assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Características diferentes, mas o Senhor se relaciona com qualquer característica, com qualquer tipo de personalidade e dá as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Agora, de acordo com o costume dos judeus, ah, quando, se, quando morria alguém, as pessoas ficavam sentadas junto à pessoa que tinha morrido e eram contratadas pessoas para chorarem, ajudarem a chorar pelo morto, pela pessoa morta, e alguns ficavam consolando a família, né? Mas Marta, com aquela sua personalidade, ela saiu de casa e foi ao encontro de Jesus quando ele chegou na aldeia, quando ele chegou no local, né? Para se encontrar com ele, enquanto Maria, nós vamos ver pelo texto, ficou esperando. Então, elas mandaram um recado a Jesus muito interessante. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas criam que Jesus, com esse recado que elas mandaram, elas criam que Jesus poderia fazer alguma coisa. Elas tinham fé que Jesus poderia fazer alguma coisa, que ele tinha poder para fazer alguma coisa. Porque senão, simplesmente um aviso de, de que ele estava de que Lázaro estava enfermo também não era, e a gente vê pelo texto que elas falam, depois as duas falam: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Então elas criam claramente. Esses dois textos, um de Marta e outro de Maria, estão nos versículos 21 e depois no 32, que a gente não leu. Se o Senhor não tivesse aqui, isso não teria acontecido. As duas repetem separadamente para Jesus esse texto. Então, elas aqui estão demonstrando a sua fé, aquilo que elas criam que Jesus poderia fazer. Elas já tinham tido experiências com os milagres, com as coisas que Jesus tinha feito. Elas sabiam que ele poderia, se ele tivesse chegado antes, ele poderia curar Lázaro, né? Até então, para elas, ele não tinha morrido, e quando elas mandaram o recado para Jesus, ele não tinha morrido, mas elas criam que ele poderia curá-lo. Então, elas agem no intuito de fé de que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Agora, o que a gente entende é que a viagem até chegar o aviso a Jesus deve ter demorado mais ou menos um dia, e Jesus ainda fala, que é uma coisa muito interessante do texto, Jesus fala que vai ficar mais 2 dias,
e aí mais um dia de viagem, então a soma desde de ter recebido a notícia até chegar a dar os 4 dias, né, que a gente entende depois do texto. Então, agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é a simplicidade da mensagem que Maria e Marta mandaram para Jesus. Ela, elas não explicaram os detalhes nem as condições da doença e nem pediram especificamente nada diretamente para o mensageiro falar para Jesus. Elas falaram que, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas não pediram nada, não manipularam, a simplicidade da mensagem não é nenhuma manipulação para Jesus. Olha, aquele que o Senhor ama está enfermo, vem logo. Mas simplesmente uma informação para Jesus. Né? E elas, lógico que elas colocaram pelo amor que Jesus tinha pela família, porque depois lá na frente, o texto que a gente não leu também, mas faz parte do texto todo, Jesus se comove com a notícia, Jesus se comove com a situação delas, Jesus se comove com a situação de Lázaro, e diz o texto, no menor versículo que a Bíblia tem, Jesus chorou. Ele se comove com a situação e ele põe para fora o seu sentimento, daquela condição de a gente ver nesse texto a sua completa humanidade e vemos também a sua completa divindade, como Jesus, na sua maravilhosa estada entre nós, ele era completamente homem e completamente Deus. Então, nós vemos isso. E quando Jesus recebeu a notícia, o versículo primeiro, depois que ele recebe essa notícia, o versículo 4, ele diz assim: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Olha a divindade, olha a completa divindade de Jesus, quando ele afirma isso assim que ele recebe a notícia, que Lázaro estava enfermo. Ele fala, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Aí o versículo 5 diz, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então, a ideia que João detalha aqui do sentimento de Jesus é um sentimento de família, um sentimento de amor pela família. Jesus, ele entende que esse sentimento, ele mostra esse sentimento porque João captou no texto, Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro. O autor do Evangelho capta isso porque conviveu com Jesus durante 3 anos e eles não devem ter falado uma vez só sobre esse tema, sobre esse evento, devem ter conversado algumas vezes. E então o autor do texto capta que Jesus realmente amava os 3. Agora o versículo 6 diz, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Lógico que Jesus, na sua completa divindade, ele não queria dizer que Lázaro não morreria. O que ele queria dizer ali é que a morte não seria o resultado final. A gente entende isso depois de ler todo o texto. Mas como Jesus, onisciente, sabia todas as coisas, ele já estava colocando algumas coisas na cabeça dos seus discípulos para que eles pudessem ver lá na frente aquilo que ele iria fazer. Então, é muito interessante, é misteriosa, né, a situação que ocorre, porque em vez de ele se apressar e ir para se encontrar com Lázaro e curá-lo, ele resolve ficar mais 2 dias lá. Então, esses 2 dias, a gente vai ver depois
que a soma dos dias ocasionou a morte de Lázaro. Então, o que a gente entende? Ele não esperou ali para Lázaro morrer para ele ir lá fazer. Ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer, porque ele era o senhor da situação. Ele era o senhor que dominava todas as coisas, ainda que estivesse travestido de homem, ele continuava sendo Deus e dominava a situação. Ele não demorou para que Lázaro morresse. Ele continuou fazendo as suas pregações, os seus milagres, as suas curas, a salvação que ele apresentava para todos e tinha o controle de toda a situação. E sempre quando Jesus faz algo, nós temos que analisar claramente nos detalhes, porque sempre ele quer nos mostrar alguma coisa. O que essa demora poderia produzir? Qual era o propósito dessa demora que produziria? Primeiro, fortaleceria a fé das duas irmãs, forçando-as mais uma vez com a sua fé a confiar nele, naquilo que ele estava para fazer e naquilo que ele poderia fazer. Primeiro, deixar claro também a demora, o que aconteceu, é que Lázaro estava verdadeiramente morto. Ele não estava só enfermo, ele não tinha só dormido em coma ou estava em alguma situação ainda controlável humanamente. O que acontece é que ele fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a revelação da glória de Deus. E ele tinha certeza e ele sabia o que iria acontecer e ele sabia que Lázaro iria ressuscitar através do seu milagre, através da sua palavra maravilhosa. Jesus sabia disso e ele queria ensinar isso aos seus discípulos e às irmãs também que o seguiam. E outra coisa que a gente tem dificuldade de entender, Jesus opera de acordo com o seu tempo e não de acordo com o tempo dos homens. Muitas vezes a gente pede as coisas, a gente espera as coisas e a gente entende e acha que aquele momento é o melhor momento para que aconteça, e quando não acontece a gente fala, Jesus, Deus perdeu a oportunidade de fazer, era agora que ele tinha que fazer, esse era o melhor momento. E Jesus não opera de acordo com o tempo dos homens. Ele opera de acordo com o seu tempo. Por quê? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Nós não entendemos isso. A gente tem dificuldade para entender, porque aquilo que escapa ao nosso controle, a gente acha que ninguém mais tem controle. Mas Jesus tem o controle de todas as coisas, inclusive hoje, porque ele está ressurreto, ele vive, ele é Deus, então ele tem o controle de todas as coisas, ainda que para nós pareça que não, ainda que as circunstâncias mostrem que não, as circunstâncias aqui claramente mostravam, aparentemente, que estavam saindo do controle. Como é que ele, após receber uma notícia, fica mais 2 dias e aí demora mais 1 dia para chegar? Os discípulos devem ter pensado, bom, agora ferrou. Lázaro vai morrer mesmo e não tem mais solução. Aí no versículo 11, Jesus diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só, Jesus parece que está brincando com eles, né? Mas é sério isso. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam. Para variar, como a gente não entende nada, nem os discípulos estavam entendendo nada do que estava acontecendo, porque eles não conseguiam ver na frente. Seus discípulos responderam no versículo 12, Senhor, ele dorme, vai melhorar. Então, se Jesus falou que ele tinha adormecido e ele ia lá para acordá-lo,
Ah, bom, então ele vai melhorar. Mas Jesus, aqui olha o versículo 13, Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. O autor do evangelho, mais uma vez, capta aquilo, deve ter conversado com Jesus depois, deve ter entendido isso, deve ter sido revelado a ele isso, que Jesus estava falando já da morte de Lázaro, não simplesmente de um sono, porque olha o versículo 14, que na sequência o autor do evangelho nos revela. Então lhes disse claramente, depois que eles falaram, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Ele lhes disse claramente, perdão, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. É muito louca essa passagem, é muito louco essa situação, porque primeiro Jesus termina com a confusão deles de sono, acordar, eu vou até lá acordá-lo, ele não morreu, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Jesus claramente falou, Lázaro morreu. Então, todo o controle e toda a onisciência estava com ele, ele sabia já que Lázaro tinha morrido. Então, nesse momento, tem um indicador claro da onisciência de Deus aqui, de Jesus aqui. Porque o mensageiro só tinha dito que Lázaro estava enfermo. O mensageiro não tinha dito que Lázaro tinha morrido. Então, aqui Jesus coloca claramente: Lázaro morreu. E olha só, no versículo 15: para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, não é que Jesus estava alegre porque Lázaro tinha morrido. Jesus estava alegre porque ele tinha o controle da situação e porque ele iria fazer algo para que eles pudessem crer, para a glória de Deus e para que aumentasse a sua fé, a fé dos seus discípulos nele. Então, essa passagem acontece mais ou menos 2 meses antes de Jesus ser crucificado. Então, ele estava caminhando para a cruz, 2 meses depois ele foi crucificado. Então, o que ele queria? Fortalecer a fé dos seus discípulos, porque ele iria deixá-los. Ele iria terminar a sua missão entre nós aqui na Terra e ele iria deixá-los e iria para o Pai, para que, cumprindo a sua missão, tudo aquilo que ele estava anunciando e que muitas coisas eles não tinham entendido ainda. Aí nós vemos na sequência do texto, no versículo 17 diz, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, Lázaro tinha morrido. Betânia, ela distava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, ela não era muito longe. E muitos judeus, como eu falei no começo, tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. E quando Marta, pela sua personalidade, ouviu que Jesus estava chegando, ela correu, ela foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. O autor ressalta essa característica das duas. E disse Marta a Jesus, quando se encontrou com ele, aquele versículo que nós falamos, o versículo 21. Jesus, se o Senhor estivesses aqui, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. É outro trick aqui do texto, porque ela fala, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar, ela não fala, legal, ele vai ressuscitar agora, ou o Senhor vai fazer o milagre da ressurreição.
Não, ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, aqui a gente vê que ela crê, ela tem fé, mas naquele momento ela não imagina que Jesus vai fazer esse milagre. E aí, na sequência, vem o versículo mais maravilhoso que diz assim, o versículo 25, quando ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele fala para Marta. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa deve ser a nossa resposta, independente daquilo que esteja acontecendo. Agora, há 2 ou 3 pregações atrás, a gente falou sobre fé. Fé é alguma coisa que, primeiro, eu tenho que compreender por esses fatos bíblicos que Jesus está explicando alguma coisa, e essa palavra de Deus, que é a palavra verdadeira, que é a verdade absoluta, então ela se revela a mim e eu entendo que esses textos são verdadeiros. E isso é o primeiro passo da fé. E a partir disso, eu confio que isso é verdade, que é a verdade absoluta aquilo que está acontecendo aqui. E essa explicação de fé é só para a gente entender um pouco. E qual é o terceiro passo? Primeiro, o fato bíblico me mostra. Segundo, eu creio que eu confio que é a verdade. E o terceiro passo, eu começo a andar por ele, a reger a minha vida através deles, a pautar a minha vida através da fé de que isso é a verdade e permaneço na palavra e permaneço nas coisas que Jesus ensinou para pautar a minha vida. Então, ele está ensinando aqui uma coisa importantíssima. Ele não está falando da morte física. Jesus, o tempo todo, sempre respondeu o que não perguntaram. Ele sempre respondeu aquilo que nós precisávamos ouvir, os seus discípulos precisavam ouvir. Então ele responde, Jesus não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual. Ele está falando de que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então ele está falando dessa vida eterna. Ele está falando de que nós, aqueles que creem ou não, e eu creio firmemente, o evento do Éden, o evento da queda do homem, o evento da desobediência do homem quanto àquilo que Deus tinha preparado para ele, essa queda trouxe consequências. Não por comer um fruto, mas por desobedecer aquilo que Deus tinha falado, e se o homem desobedecesse, ele iria conhecer a morte, ele iria morrer. E Jesus nos criou para ter a vida eterna, mas a partir dessa desobediência, nós conhecemos o pecado e conhecemos a morte. E a consequência do pecado é a morte física. Mas o que Jesus está falando aqui ele trouxe a solução para essa morte física, trazendo a vida eterna, de que a nossa vida não termina quando nós morremos ou quando nós deixamos de respirar aqui, e que a ideia dele, pelo que ele pregou toda a sua existência aqui entre nós, é que aquele que crê nele, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Você crê nisso? O importante é essa pergunta. Você crê nisso? Vai depender daquilo que você vai pautar a tua vida a partir do momento que você crê nessas revelações. E aqui tem um ponto importante.
quando acontece essa situação. Em várias vezes que eu tive que falar em momentos de pessoas terem morrido e falar num velório ou alguma coisa, ah, esse texto sempre eu falo sobre ele, porque o que importa ali é para quem ficou, não para quem foi, porque Jesus falou: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E normalmente nesses eventos ou nesses momentos, as pessoas gostam de elogiar e falar das coisas boas que aquela pessoa fez e de como ela era boa, de como ela era simpática. Isso me incomoda muito, né? Me incomoda muito das pessoas ficarem lembrando, naquele momento onde a pessoa não está mais ali, a pessoa já morreu, o que ela fez. Então, se alguém fizer isso comigo depois que eu morrer, não adianta, eu não vou estar lá, eu não vou estar ouvindo, não adianta ficar falando, se tiver alguma coisa boa para falar de mim, não adianta. O que nós temos que aproveitar e o que nós temos que lembrar é falar para as pessoas em vida o que elas são, o que elas representam, qual é o legado que ela nos deixou. Então, isso é o importante, isso é o que me chama a atenção nesse texto, porque muitas vezes é usado, né, nesse momento, mas várias pessoas se arrependem e ficam tristes por não terem falado e por lembrarem daquela pessoa, mas não lembrarem daquilo que elas teriam que ter falado, dos sentimentos, dos momentos que elas deveriam ter vivido com aquela pessoa. Então, eu lembro aqui, há um mês atrás, nem eu fizemos 40 anos de casados. Um evento, um momento maravilhoso, sem eventos por causa da pandemia, por causa da quarentena, mas a gente teve um presente, um dos presentes, mas o mais maravilhoso entre eles, a gente recebeu um vídeo das nossas filhas, filhos, genros e neta, falando algumas coisas para nós daquilo que tinham sido esses 40 anos nossos e o que representava na vida deles. Isso nos emocionou muito, lógico, e nós ficamos muito contentes e emocionados com relação àquilo que a gente tinha passado para eles. Se tinha valido alguma coisa esses 40 anos, é aquilo que a gente tinha conseguido passar para eles, é aquele legado que a gente tem tentado deixar a eles de compreensão, de amor, lógico, de dificuldades, de discussões às vezes, e de incompreensões, de uma série de coisas que a gente passa no dia a dia. Somos uma família normal, temos todas as vantagens e desvantagens de uma família normal, mas aquilo nos emocionou muito. Então nós temos que aproveitar e dizer para as pessoas isso. E esse texto também, uma pessoa me pediu para falar sobre esse texto, porque eu falei no velório do meu sogro, do sogrão, né, do César, e eu falei exatamente sobre isso, que eu tinha falado para ele toda a minha admiração e todo o que eu sentia, todas as brincadeiras, todo o meu sentimento em vida para ele, que eu não estava nem um pouco com problemas de arrependimento de eu não ter falado em vida aquilo, e que eu gostaria de lembrar os momentos que nós passamos juntos e os momentos de diversão, de amor, de carinho, de chorar juntos, que ele era como um pai para mim. Então, eu lembrei disso e isso é muito importante para a gente, reconhecer enquanto as pessoas estão vivas, não depois que morreram. E aí vem a minha pergunta: que horas nós iremos reconhecer? Que horas, quando nós iremos dar honras a quem merece honra? Quando nós vamos dizer que nós amamos? Você vai esperar morrer, aí não adianta mais, a pessoa já não vai saber mais. Quando nós vamos dar um abraço? E essa é uma das coisas que a gente
mais quer nesse momento que a gente está vivendo. Abraços. Nem eu, depois de 4 meses, nós fomos abraçar nossa netinha e nossa filha e nosso genro com uma capa transparente para não encostar. Foi uma delícia o abraço, mas não é um abraço normal. Quando que nós daremos esse abraço? O que você está esperando para dar aquele telefonema? Quando que você vai sair para passear com quem você quer e você vai ficar preocupado no trabalho, nas coisas que você tem que fazer, que são aparentemente prioridades para você? Quando que você vai pedir perdão? Depois que morrer não adianta mais. Se aconteceu alguma coisa, você deve falar em vida, porque senão o sentimento de culpa vai te acompanhar. E Jesus não quer isso. Jesus pode perdoar, inclusive, esse sentimento de culpa que você tem, se você não pediu perdão. Mas, se você pode aproveitar esse momento agora, aproveite. Quando você vai se reconciliar? Depois que morrer, não tem mais essa situação. Agora, nós temos aqui no texto, Marta e Maria têm uma situação e uma oportunidade única. Elas teriam essa oportunidade. Elas teriam a oportunidade de falar com ele. Porque na sequência, nós não lemos, mas nós vemos na sequência do texto que Jesus ressuscita Lázaro. Jesus chega, fala, tira a pedra, Lázaro vem para fora. É maravilhoso isso. E Jesus ressuscita Lázaro. Então, Marta e Maria tiveram, fiquei até arrepiado, Marta e Maria tiveram uma oportunidade única. Tudo aquilo que elas imaginavam que elas deveriam ter dito para o seu irmão e não disseram, elas poderiam fazer. Nós não teremos essa oportunidade. Nós temos que fazer agora. Agora, a morte está sem o nosso controle. A morte, Deus tem o controle dela. Deus tem contado os nossos dias. Deus está como soberano, como onisciente, como onipresente, como onipotente. Ele tem o controle, nós não. E a Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina. Uma hora ela está aqui, de repente ela foi embora. Quando que nós vamos aproveitar? Tem alguns textos que alguns escritores da Bíblia colocaram. Em Eclesiastes 8:8, Salomão coloca: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Nós não temos o controle sobre o dia da nossa morte. Nós temos a certeza que morreremos, mas não temos o controle sobre esse dia. Jó se lamenta no capítulo 14, versículo 1 e 2, Jó fala assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Jó está nos revelando, através dos seus escritos, que nós não duramos muito. Moisés escreveu no Salmo 90, versículo 10, diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, Salomão também, no seu livro de Eclesiastes, ele fala: tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Vaidade é a ideia dessa palavra, é vapor. Não tem consistência. Você não vê mais do que segundos e ele escapa. Então, a verdade maravilhosa que Jesus quer nos mostrar aqui é que a morte não tem que ser o final.
Para muitos ela é o final e isso é uma tristeza, mas a morte não tem que ser o final. Jesus veio mostrar isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós não queremos. Aí todo mundo fala, eu tinha um medo enorme da morte antes de crer em Jesus, eu não sabia o que iria acontecer, eu não tinha a mínima ideia do que teria depois da morte. E a revelação de Jesus, e principalmente a maior autoridade que Jesus tem, além de ter a sua autoridade, é que ele ressuscitou e ele está vivo. Então eu creio naquele que venceu a morte, naquele que enfrentou a morte e pôde me dizer que através dele eu tenho vida. Então hoje eu não tenho medo da morte. Não é que eu quero morrer agora, ah, porque eu quero. As minhas filhas estão grávidas, de mais duas netinhas, eu já tenho uma. Então eu quero viver, eu quero estar entre elas. Mas se acontecer, eu tenho certeza absoluta que Jesus está no controle. E eu tenho certeza absoluta que eu creio nele e ainda que eu morra, eu vou viver eternamente, porque eu vou estar com ele. Então, essa é a maior verdade que Jesus, e eu já falei na outra pregação que o que Jesus fala é a verdade absoluta. Então ele vale para todos os homens, toda a raça humana, ele vale em todos os tempos e vale em todos os lugares. Então, e ele diz aqui que ele é a ressurreição e ele é a vida. E nós temos que passar a ter uma vida diferente a partir do momento que nós cremos nessa verdade. João fala no capítulo 14, versículo 19, Jesus falando, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E Paulo tem vários textos, mas um dos textos maravilhosos que ele fala, se você quiser saber sobre a ressurreição, você memoriza isso, é 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição. Qualquer dúvida que você tiver, vai lá, 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição. E no versículos 20 a 23, Paulo fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, como eu comentei atrás, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. E a Bíblia também fala no Novo Testamento que Jesus venceu o último inimigo, que era a morte, no momento que ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele pôde nos dizer e afirmar que nós deveríamos estar com ele. Então, terminando aqui, o que eu faço com conhecer essa verdade, conhecer essa palavra? Primeiro, que a nossa vida não termina aqui e que ele quer que nós tenhamos vida, porque a partir do momento que ele disse eu sou a ressurreição e a vida, ele é a vida, nós não devemos ficar pensando na morte, porque agora nós temos vida. Então ele quer que a gente tenha uma vida plena. É essa vida plena e essa certeza absoluta que ele está no controle, que ainda que pareça que não, nos traz segurança, nos traz certeza. Eu não preciso ficar choramingando nos cantos, porque eu não sei o que vai acontecer, se vai acontecer o pior, se aquilo que eu vou fazer, mas se não der certo, eu tenho que fazer a minha parte, lógico, ele nos deu inteligência e sabedoria para isso, mas eu tenho a certeza que ele está no controle independente das circunstâncias, e eu tenho certeza do futuro que virá. Eu tenho fé para não olhar essas circunstâncias, que ainda que elas estejam parecendo sem controle, na minha visão pequena aqui, na minha falta de visão do todo,
mas Jesus está no controle. E eu termino falando: aproveita essa oportunidade. Nós não teremos mais como Marta e Maria, mas nós, a partir do conhecimento dessa verdade, nós podemos aproveitar para reconhecer as pessoas em vida, o que elas fizeram, o que elas trouxeram para a tua vida, para dar honra àqueles que merecem honra em vida, para dizer que nós amamos. Não espere para dizer que você ama, diga dia e noite. Para darmos um abraço, aproveita se você puder, se você estiver isolado, em isolamento com alguém. Aqui um recado: use máscara, lave as mãos, mantenha-se isolado, que essa pandemia ainda não terminou. Dê um abraço na pessoa que está com você, na tua família. Não espere amanhã. Levanta e vai dar um abraço intempestivamente. Não precisa ter momentos de emoção para dar abraço. Um telefonema. Quantas e quantas vezes eu trabalhava, as meninas eram pequenas, do nada eu ligava para elas, falava: filhotas, papai ama vocês. Isso faz diferença. Eu não esperava encontrá-las somente. Quando que você vai sair para passear com quem você ama? Sempre protegido. Quando você vai pedir perdão? Quando você vai se reconciliar? Nós não teremos a oportunidade que Marta e Maria tiveram. Aproveitemos nesses momentos de reflexão para poder avaliar isso e avaliar que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Boa semana para vocês, um bom dia para vocês, que Jesus possa abençoá-los poderosamente.